Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Mais um dia de guerra, né, irmãos? Aleluia, Jesus, porque essa oração é como se nós estivéssemos em combate mesmo. Aleluia, numa guerra. O pastor sempre costumava falar assim, né? Aleluia, Jesus. Mas graças a Deus nós estamos aqui na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Santo e exaltado. 2 Samuel. Aleluia, Jesus. Glorificado. Que palavra maravilhosa. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Vou começar. Aleluia, Jesus. No 21. Nós vamos. 2 Samuel, capítulo 22. Vamos começar no 21. E aí, os versículos que Deus foi me tocando, a gente vai lendo. Amém? Aleluia. Irmãos, hoje foi uma coisa tão... Lembra aquele dia que eu falei com os irmãos? Aleluia, do dia que eu cheguei aqui, eu estava tendo muita dificuldade, porque eu estava cansada. Aleluia, Jesus, e que o Senhor me deu graça. Então, aleluia, hoje eu cheguei aqui, irmãos. Nós chegamos 6h30 de novo, glória a Deus. Aleluia, e aí eu comecei a sentir minha cabeça meio dolorida. Aleluia, Jesus. E senti uma moleza no corpo, a cabeça meio dolorida. E eu falei, meu Deus, e comecei a orar e parecia que a oração não estava fluindo muito bem. Aleluia, Jesus. Mas eu comecei a combater. Aleluia. Eu comecei a falar com o Senhor, o Senhor repreende. Meu Pai, que o Senhor repreende em nome de Jesus esse demônio, está colocando tropeço. Nós chegamos cedo para orar e o inimigo, humano, aleluia, indaca, como diz o outro para nós. Aleluia. E aí eu comecei a repreender, e aí comecei a sentir uma graça. E aí o Senhor me levou numa oração mais de súplica, e eu fui falando, senti uma coisa gostosa, né? Falando assim devagarinho, aquela coisa assim, mas o Senhor falando, fluindo. Aleluia, Jesus. Aí depois eu fiquei, a irmã, deu 7 horas, a irmã pegou o púlpito, começou a primeira oração. Eu fiquei ali atrás. Eu comecei a interceder pelos irmãos que oram no altar, né? E comecei a falar, Senhor, abençoa os irmãos que tomam o microfone para orar, porque tem pessoas online, né? Então, quando nós estamos orando, nós estamos abençoando pelo Senhor. Aleluia, pessoas que a gente não conhece, que precisa de uma oração, e o Senhor vai direcionando, né, a oração, a própria igreja, né, que está ajoelhada. Aleluia. Eu falei assim, então o Senhor abençoa e toma, né, aleluia, a boca de cada um que subir no altar para orar, né, para edificar as pessoas que vão ouvir a oração, não só os que estão presentes, mas os que vão ouvir. Aleluia, Jesus. Eu fui pedindo ao Senhor, e aí o Senhor começou a usar muito a serva do Senhor, aleluia, na oração. E aí, irmãos, ela me chamou para subir, eu subi, já era 7h30. Aleluia, Jesus, eu subi. Aleluia, e eu, na verdade, eu não queria nem, eu queria ficar lá embaixo. Aleluia, que estava melhor ficar orando lá embaixo. Aleluia, Jesus, só que eu subi, irmãos, e comecei, foi só, Senhor, me dá graça, né, porque o inimigo estava lutando tanto, me dá graça. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, eu comecei a orar. Irmãos, aí eu já comecei a sentir um gozo na minha alma, e foi sentindo um gozo, uma glória maior do que o que eu senti esses dias todos. Olha para os irmãos ver, hoje que eu estava debilitada, cabeça doendo, o Senhor manifestou uma graça muito maior do que nos outros dias. E aí, a minha garganta estava seca, aí por um momento a irmã orou, já tinha passado bastante, a irmã orou assim, achando que era para ela pegar, para poder eu aliviar minha garganta, né? Mas eu não queria nem passar. A Luísa queria entregar o microfone para a irmã de jeito nenhum, porque estava tão gostoso. A Luísa, eu que não queria subir, depois não queria descer. A Luísa, é assim que Deus trabalha, né, irmãos? Basta a gente pedir o Senhor que Ele nos dá graça. A Luísa, vamos ler. 2 Samuel 22, a partir do versículo 21. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei, porque fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade,
E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos teus olhos. Com benigno te mostrará benigno, com varão sincero te mostrará sincero, com puro te mostrará puro, mas com perverso te mostrará avessos. Aleluia, Jesus, o 32. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela brandura me vieste a engrandecer. O 38. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, e os atravessei de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizestes abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, os destruí. Olharam, porém não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Aleluia, Jesus. O 44. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitam, ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos de estranho descaíram e, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as gentes. Entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente, para sempre. Oh, aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar conosco. Senhor, meu Pai, eis aqui a tua palavra, meu Pai. Oh, Senhor, que palavra tão linda, que palavra tão tremenda. Oh, Senhor, que palavra tão, meu Pai, ó Senhor, poderosa. Senhor, por ela dá-se para extrair, Senhor, muitas lições. Ó Senhor, mas o Senhor tem algo para falar conosco, meu Pai. Ó Senhor, segundo o teu querer, meu Pai. Não segundo, meu Pai, Senhor, a nossa interpretação, meu Pai. Ó Senhor, mas segundo o que está no teu coração e o que tu queres falar com o teu povo, meu Pai. Ó Senhor, fala, meu Pai, não te cales, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Esse é um cântico de Davi maravilhoso. Aleluia, Jesus, que fala cântico de Davi em ação de graças. No primeiro fala assim: falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor, irmãos, chamou Davi ainda bem jovem. Aleluia, antes do Senhor ungir ele, presta atenção. Aleluia, antes do Senhor ungir ele a rei, ele já era sincero com Deus. Aleluia, Jesus. Antes, aleluia, da unção ser colocada sobre ele, ele já guardava os preceitos do Senhor. Ele já era sincero ao Senhor. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, o profeta Samuel é enviado, aleluia, lá naquela aldeia de Belém, aleluia, para ungir um dos filhos de Jessé. Aleluia, Jesus. Ele chegou lá e viu aqueles jovens, 7 jovens bonitos, formosos, aleluia, talentosos, aleluia, homens de guerra.
Aleluia, Jesus. Homens experimentados, de experiência. E Samuel até pensou que era algum deles. Aleluia, Jesus. Mas o bom é que Samuel, aleluia, Jesus, ele esperava o Senhor falar. Aleluia, isso é muito importante, irmãos. Aleluia, porque como seres humanos, nós tendemos muitas das vezes a emoções humanas. Aleluia, como seres humanos, nós tendemos a olhar o que está por fora. Aleluia, você olha para uma pessoa, glória a Deus, vou lá pedir oração para o irmão, porque o irmão parece revestido do poder, não é? Aleluia, você nem sabe como está a vida dele com Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, porque nós olhamos a aparência. Aleluia, Jesus. Mas só que Samuel tinha um porém. Aleluia, ele começou olhando a aparência. Aleluia, mas ele não colocou a mão, não derramou o azeite, enquanto Deus não falou com ele. Aleluia, ele tinha opinião dentro dele. É esse, deve ser esse. Aleluia, e passava outro, não, com certeza agora é esse. Aleluia, mas ele não ousou, aleluia, tomar nenhuma atitude, nem precipitar pelo seu próprio julgamento. Isso é interessante. Aleluia, ele não ousou. Muitas das vezes o crente tem essa dificuldade. Ele olha, ele vê, aleluia, ele sente algo que ele acha que é, aleluia, e ele já vai no impulso e faz. Aleluia, Samuel não foi assim. Aleluia, ele olhava e, não, deve ser esse. Aleluia, mas ele ficou quietinho. Aleluia, Deus não está falando nada. Aleluia, Jesus. Se Deus não está falando em nada, irmão, não faz. Aleluia, se Deus não está falando nada, não fala. Aleluia, se Deus não está falando nada, não vai. Aleluia, o seu coração pode estar dizendo até uma emoção, um sentimento, eu acho que é para ir, eu acho que Deus está nesse negócio. Aleluia, eu acho que é para eu fazer. Aleluia, espera. Aleluia, espera um pouco. Aleluia, não fica ansioso, porque você pode ser confundido e precipitar. Samuel não fez dessa maneira. Aleluia, ele pensou, com certeza é esse. Aleluia, mas o Senhor falou, não é esse. Aí passou outro, agora deve ser esse. Aleluia, Senhor, não é esse. Aleluia, passou outro, esse aí, agora é esse. O Senhor foi e falou, Samuel, aleluia, Jesus, não atentes para a aparência. Aleluia, porque o homem, ele vê o que está do lado de fora. Aleluia, mas eu, Senhor, conheço o coração. Aleluia, aí ele aquietou o faixinho dele. Aleluia, aquietou, tá bom, Senhor. Aleluia, Jesus. E aí, quando os irmãos olham para você, ele poderia até, aleluia, se precipitar e ficar até confundido. Mas ele era um profeta experiente. Aleluia, ele era um profeta de Deus. Aleluia, um profeta verdadeiro. Isso é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Porque ele poderia ficar confundido se fosse eu e você. Aleluia, que Deus mandou ir numa casa. Falou que tem um jovem lá para ser ungido. E passa todos. E Deus não confirma. Era dos filhos de Jessé? A pessoa vai, será que foi Deus que mandou eu aqui mesmo? Aleluia. Será que eu não estou confundido? Não. Aleluia, talvez eu acho que eu me confundi, achei que Deus tinha falado comigo e Deus não falou nada, porque já acabaram todos os jovens. E Deus falou que era um filho dos filhos de Jessé. Aleluia, Jesus, mas ele não, aleluia, se intimidou com isso não. Ele só olhou para Jessé e falou assim, acabaram-se os mancebos? Aleluia, e quando ele fala assim, Jessé fala assim, não, tem mais um. Oh, aleluia, tem mais um. Tem mais um. Aleluia, Jesus. Ele está lá no campo, é o mais novo. É o mais jovem. Aleluia, não é nem de maior. Aleluia, então traz ele, porque o Senhor me mandou ungir alguém aqui. Se não é o 7, é ele. Aleluia, Jesus. Aí chama ele. E quando ele entra, o profeta ora e o profeta ainda não precipita. Aleluia, ele não precipita, ele espera. E o Senhor falou, é esse, pode ungir ele. Aleluia, pode ungir. Aleluia, Jesus. E naquele dia, irmãos, Davi foi ungido. Aleluia, ele nem esperava. Mandaram chamar ele.
aleluia, talvez aí com a roupinha suja do campo, aleluia, ali todo, aleluia, desarrumadinho, aleluia, correndo para saber o que estava acontecendo, o que precisava, aleluia, e se depara com o profeta Samuel, e de repente o óleo está descendo na cabeça dele, aleluia, o Senhor te ungiu o rei sobre Israel, aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele continuou. Você acha que ele precipitou? Você acha que ele vangloriou? Aleluia, você acha que ele tentou fazer qualquer coisa? Uma conjuração, uma rebelião para tomar o reino de Saul? Não. Aleluia, Jesus, ele era puro de coração. Ele era sincero, ele era diferente. O Senhor sabia quem ele tinha chamado. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele continuou. Aleluia, e de repente vem um gigante, aleluia, e se levanta, um gigante filisteu, e começa a afrontar o povo, aleluia, Jesus, de Israel, aleluia, Jesus, e a Bíblia fala que todo mundo temendo ele, porque o homem era grande demais, aleluia, Jesus, e ele afrontando, não precisa vir todo mundo contra mim não, vamos fazer um desafio, só um homem, manda um homem para lutar contra mim, e quem vencer, a nação ganha. Aleluia, se eu vencer, os filisteus ganham. Aleluia, se o mundo de Israel, o israelita vencer, o Israel ganha. Só um homem, só manda um homem. Naquela soberba, né, se sentindo, porque não havia gigantes em Israel. Aleluia, Jesus. Mas aí, o Davi foi levar mantimento para os seus irmãos. Aleluia, Jesus. Levou mantimento para os seus irmãos, levou, aleluia, um agradozinho para o capitão também do exército. Aleluia, todo singelo de coração ali. Aleluia, Jesus. E aí parou e ouviu aquele homem. Não tem homem em Israel, não. Não tem ninguém aqui para enfrentar, não. Aleluia. Quando ele para e ouve isso, irmãos, o coração dele estremece na hora. Ele começa a ficar revoltado. Aleluia. E sabe, irmãos, ele não ficou revoltado, não é só por uma questão humana. Aleluia, de ver alguém desafiando a sua nação. Não é só por causa de um patriotismo no coração dele, não. Ele ficou, aleluia, furioso. É porque aquele homem estava, aleluia, afrontando o exército do Deus vivo. Foi isso que ele falou. Quem é esse incircunciso? Aleluia, para desafiar, para afrontar o exército do Deus vivo. Aleluia, foi isso que incomodou. Porque aquele homem, aleluia, era um ímpio. Aleluia, desafiando o povo de Deus. Isso que incomodou ele. Aleluia, Jesus. Os seus irmãos até julgaram ele, julgaram mal. Aleluia, o interesse dele, achou que ele queria era o dinheiro, que ele queria era a filha do rei, que estava sendo oferecida para quem lutasse contra o gigante. Aleluia, mas não era isso não. Aleluia, Jesus. E aí ele foi, irmãos. Aleluia, do jeito que ele estava. Tentaram pôr uma armadura nele, não deu certo. Aleluia, ele tirou. Aleluia, não precisa dessa armadura. Aleluia, Jesus. E aí aquele homem olhou para ele e pensou assim, meu Deus, um menino. Mandaram um menino. Aleluia, para me desafiar. Parece até que estava debochando dele. Aleluia, Jesus. Eu vou pegar o corpo dele e vou matar e vou jogar para as aves, para os urubu comer. Aleluia, ele falou assim, olha, você vem a mim com espada, você vem a mim com escudo, aleluia, você vem a mim com seu capacete, o homem estava armado até o dente, irmãos, aleluia, até o cotovelo, aleluia, ele falou assim, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Você pode vir com o que você quiser, mas eu vou a você com alguém que é muito maior. Aleluia, você se acha o grandão? O meu Deus é muito maior. Aleluia. E as armaduras dele são mais fortes. Aleluia, Jesus. E ele foi e venceu o gigante. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, depois de um tempo, aleluia, quando que Saul começou a ser atormentado por um espírito mau, mandaram chamar ele para tocar a sua harpinha. Aleluia, quando ele tocava aquela harpa pelo Espírito Santo, aleluia, Jesus, o demônio afastava de Saul.
Aleluia, Jesus. E aí depois Saul coloca ele no exército. Ô, irmãos, ele saía e ele vencia todas as batalhas pelo Senhor. Aleluia, Jesus. E aí Saul invejou ele. Aleluia, e Saul começou a perseguir ele. Aleluia, querendo matar ele de toda maneira, irmãos. E armou emboscada para ele. Aleluia, mas sempre o Senhor dava escape para ele. Aleluia, mandaram os homens ir na casa dele na hora que ele estava deitado para matar ele na cama. Aleluia, a esposa dele, aleluia, livrou ele. Aleluia, enganou aqueles homens e ele desceu pela janela e escapuliu. Aleluia, Jesus. Até o filho do rei, aleluia, o filho de Saul, tornou amicíssimo dele e ajudou ele a escapar do seu pai. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele foi tendo a ajuda de todos os lados, o Senhor sempre poupando, o Senhor sempre protegendo. Aleluia, o Senhor deu Saul na mão dele por 2 vezes. Ele não matou Saul. Aleluia, respeitou, aleluia, a unção que estava sobre ele. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, chegou o dia. Aleluia, chegou o dia que Saul foi para a batalha. Aleluia, e Saul subiu e não desceu mais. Aleluia, Jesus. E nesse dia, aleluia, que Davi, aleluia, venceu, aleluia, os seus inimigos, seus adversários. E venceu, aleluia, Jesus, Saul. Ele compôs um lindo cântico ao Senhor. Aleluia, um lindo cântico de ação de graça. Um lindo cântico, irmãos, de gratidão. Aleluia, porque ele venceu os seus inimigos. Oh, aleluia, Jesus. Ele fala assim: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. Oh, aleluia, que cântico puro, irmãos, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Aleluia, ele diz: o Senhor digno de louvor, eu invoquei, aleluia, e de meus inimigos eu fiquei livre. Aleluia, Jesus. E naquele momento, irmãos, ele sentiu recompensado. Aleluia, ele pôde entender como era bom servir a Deus. Aleluia, ele pôde entender como era bom ser sincero com Deus. Aleluia, como era bom, aleluia, ser puro de coração. Como era bom ter temor de Deus. Como era bom servir ao Senhor e ser obediente. Aleluia, porque ele fala assim: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Oh, irmãos, aleluia, quem pode dizer dessa maneira? Recompensou o Senhor conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Aleluia, porque guardei os caminhos do Senhor. Eu não apartei impiamente do meu Deus. Eu nunca afastei do meu Deus. Eu sempre tive com meu Deus. Aleluia, Jesus. Ele fala assim: porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. Oh, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Eu guardei da minha iniquidade e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Ele fala assim: com benigno, aí ele volta-se para Deus e fala: com benigno te mostrarás benigno. Com varão sincero te mostras sincero. Com puro te mostras puro. Mas com perverso te mostras indomável. Aleluia. Indomável, aqui fala avesso, outra parte tem nos Salmos, ele fala indomável. Aleluia, acho que é Salmos 18, se não me engano. Aleluia, Jesus. Ele fala assim, irmãos, e é verdade. Ele era puro, ele era reto de coração. Aleluia, o Senhor retribuiu a pureza de coração. O Senhor retribuiu a sinceridade dele. Agora Saul era perverso. Aleluia, intentou mal contra ele sem ele fazer nada com Saul. Aleluia, e com ele, com Davi, o Senhor se mostrou puro. Mas com Saul, o Senhor foi indomável. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele começa, aleluia, que é um cântico, depois, irmãos, medite, 2 Samuel 22, é um cântico maravilhoso, maravilhoso. Aleluia, Jesus. E ele começa a falar, aleluia,
Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é Deus? Aleluia, quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Aleluia, ele falou assim, Deus é a minha fortaleza e a minha força. Oh, aleluia, Jesus. Ele falou assim, ele faz os meus pés como das servas. Aleluia, daquele animal que corre, mas corre muito. Ele fala assim, ele fez os meus pés como daquele animal. Aleluia, faz com que eu corresse muito. Aleluia, fugisse do meu adversário. Aí ele falou assim, e ele instrui as minhas mãos, ele adestra as minhas mãos para pelejar. Ele atribui todas as vitórias dele ao Senhor. Aleluia, tudo que ele alcançou, aleluia, vinha do Senhor e ele reconhecia isso. Aleluia, e ele fala assim, aleluia, o Senhor me deste o escudo da tua salvação. Aleluia, ele falou assim, eu persegui os meus inimigos e os derrotei. Aleluia, e nunca me tornei até que os consumisse. Irmãos, ele pelejou contra os seus inimigos, aleluia, e ele não desistiu até que um por um caísse debaixo das suas mãos. E muitas das vezes, irmãos, o crente, aleluia, esquece, aleluia, desse trecho também, que é um exemplo para nós, além da sinceridade, além da gratidão, além de tudo que esse homem, aleluia, nos inspira. Ele tinha uma coisa, ele tinha resiliência, aleluia, ele tinha perseverança. Aleluia, Jesus. E ele falou assim, eu persegui eles, eu não voltei atrás, até que cada um deles caíram. Aleluia, Jesus. E ele, irmãos, exaltou o nome do Senhor, não dá para ir mais. Aleluia, ele falou que o Senhor livrou ele das contendas das nações e levantou ele como cabeça. Aleluia, e fez com que ele fosse, aleluia, obedecido. Aleluia, ele falou assim, um povo que nem me conhece me servirá. Aleluia, porque o Senhor fez essas coisas. Aleluia, ele sujeita os povos debaixo de mim. Ele não tinha condição, ele não tinha capacidade, ele não tinha experiência, mas o Senhor fez os povos e nações se dobrar perante ele, irmão. Oh, aleluia, Jesus. E ele termina falando assim, que é maravilhoso. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as gentes, entoarei louvores ao teu nome. E vou louvar o Senhor entre as pessoas, entre a gente, entre as nações. Eu vou engrandecer o teu nome. Aleluia, ele fala assim, porque ele é a torre da salvação, das salvações do seu rei. E usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Irmãos, esse homem é uma inspiração muito grande para nós. É um homem que eu admiro muito. Aleluia, e peço ao Senhor os atributos, as virtudes que ele tinha. Porque é lindo, é maravilhoso demais. Aleluia, que nessa campanha nós tenhamos buscar também isso. Aleluia, e outra coisa. Aleluia, esse versículo. Aleluia, enquanto o inimigo não cair por terra, você não desiste. Aleluia, enquanto o inimigo estiver de pé, você resiste ele. Aleluia, não volta atrás enquanto você não vê ele derrotado. Aleluia, porque assim Davi fez. Aleluia, fica essa palavra aos nossos corações. Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus.